Há alguns meses, a Biosev foi incorporada pela Raízen, empresa do setor de bioenergia, que na última safra registrou um faturamento de 114 bilhões de reais. A Raízen é resultado da junção entre duas gigantes, a Shell e a Cosan, fusão essa que aconteceu no ano de 2011. O conglomerado tem cerca de 40 mil funcionários, opera 35 parques de bioenergia com capacidade instalada para moagem de até 105 milhões de toneladas de cana. Na safra 2021, a Raízen produziu 2,5 bilhões de litros de etanol e 4,4 milhões de toneladas de açúcar. Contando com cerca de 1,3 milhão de hectares de áreas agrícolas cultivadas com tecnologia de ponta e com colheita mecanizada, a Raízen tem capacidade instalada de 1,3 gigawatts para geração de energia e produziu na última safra 2,1 terawatts de energia elétrica a partir da biomassa de cana. Para falar sobre a transição no comando da empresa e seus reflexos, inclusive em Lagoa da Prata, nós entrevistamos o diretor agroindustrial regional da Raízen, Felipe Figueiredo. A entrevista foi realizada online e concedida com exclusividade para a TV Lagoa, na manhã desta segunda-feira, 25 de outubro. Oferecimento Minas Controle de Pragas. Conte com a gente. Bom, Felipe, em primeiro lugar, muito obrigado pela gentileza de conversar com a gente para levar informação aqui à comunidade de Lagoa da Prata e a todos os internautas que nos acompanham. Felipe, o que muda com a incorporação da Biosev pela Raízen? Do ponto de vista prático, quais que devem ser os reflexos dessa mudança? Bom, Júnior, primeiro eu te agradecer aí pelo convite, cara, sempre um prazer aí poder falar um pouco da Raízen, ainda mais nesse momento, né? Eu acho que tem muita expectativa aí das pessoas conhecerem um pouco mais da nossa empresa, e se você me der a liberdade, eu acho que seria talvez legal eu começar falando um pouco da própria Raízen, e aí eu entro já respondendo diretamente a sua pergunta, o que de fato a gente entende que poderia mudar do ponto de vista prático, né? Eu acho que seria legal dividir, né? As pessoas, não sei se tem um pouco das dimensões da Raízen, né? A Raízen é uma empresa, eu diria que recente, né? Empresa formada há pouco mais de 10 anos, é uma joint venture, né? Uma associação entre duas grandes empresas, a Shell e a Cosan, né? Foi uma fusão que aconteceu lá em 2011, né? Juntando o ativo dessas duas empresas e formando a única empresa integrada do setor. Quando a gente fala de integração, é justamente a conexão que vai desde lá, né, da produção, do plantio, da cana-de-açúcar, por todo o processo produtivo, né, desses produtos e chegando até ao consumidor final, né, através das nossas redes de postos, né, distribuidora aí da marca Shell. Então, é uma empresa que hoje está entre as 5 maiores empresas do Brasil, do ponto de vista de faturamento, né, tem cerca aí, já considerando agora o time da Biosev, que está incorporado a organização de aproximadamente 40 mil pessoas, né, a segunda maior distribuidora de combustível do país, e investe aí mais ou menos, só para dar uma dimensão, em torno de 4 bilhões por ano, né, nas suas operações em relação à manutenção dos seus ativos e também ao crescimento das suas operações. Então, o nome talvez, né, vem sido conhecido ao longo do tempo, mas acho que é importante destacar aí entre as 5 maiores empresas do país. De forma prática, Júnior, entrando na sua pergunta, eu acho que algumas coisas, e obviamente eu estou falando aqui como a Raiz enxerga, né, nas suas localidades onde ela atua, a gente tem como propósito influenciar sempre positivamente o ambiente onde a gente está inserido, né? Então, pensando aqui, né, nos principais stakeholders, né? Comunidade, eu acho que é importante destacar que a gente tem uma série de programas de desenvolvimento social junto nas comunidades através da Fundação Raízen. Eu acho que esse é o primeiro ponto que eu gostaria de destacar aqui em relação a essa integração. Então, a Fundação Raiz é uma fundação que surgiu há mais de 15 anos, ela tem um propósito de desenvolvimento socioeducacional, ela está em boa parte das nossas localidades hoje, onde a Raizen tem unidades inseridas. Vale destacar hoje que a Raizen tem 35 unidades em operação,
produtoras de açúcar e etanol, só para dar um destaque, 31 delas em operação. E a gente tem esse propósito, né? Já foram aí mais de 10 mil crianças atendidas, tem mais ou menos, né, tem um propósito, né, muito claro de ajudar no desenvolvimento socioeducacional, então esse é um olhar. Do ponto de vista operacional, né, eu diria que a gente não tem grandes mudanças a serem feitas, né? A Raízen é uma empresa que investe muito e acredita muito nesse setor. Acho que pela história da companhia, né? E não esse é mais um passo importante, um passo muito importante, né? A junção e a incorporação aí da Biosev nas suas operações, de continuar investindo, principalmente no que tange tecnologia, né? Então, a Raízen é uma grande produtora de açúcar, é uma grande produtora de etanol, é uma grande produtora de energia a partir da biomassa, mas também é uma empresa que vem investindo nos últimos anos em inovações, principalmente no etanol de segunda geração e no próprio biogás, que até então, né, utilizavam-se aí, ou eram resíduos do processo produtivo, como a vinhaça e o bagaço de cana, e hoje são grandes fontes de energia, né, para a produção de etanol e a própria energia elétrica através também do biogás. E acho que um ponto que a gente, né, sempre poderia destacar também é um investimento muito grande em tecnologias que estão associadas também ao gerenciamento do próprio negócio. Então, nós estamos falando aqui de automação principalmente de gerenciamento de frotas, de automação e gerenciamento, né, dos ambientes produtivos através de drones, né, olhando o mapeamento das áreas, a qualidade do que está sendo feito no canavial. Então, do ponto de vista prático, acho que é uma série de coisas que vão ser introduzidas, né, tanto no ponto de vista de relacionamento com a comunidade, mas ao mesmo tempo também do ponto de vista de evolução tecnológica nas operações, seriam os destaques que eu daria aqui, pensando nos próximos passos dessa integração. A Raízen tem um foco maior na produção e na comercialização de energia. Dessa forma, por exemplo, a safra de 2022, ela deve ser voltada prioritariamente para a produção do etanol e em menor escala para o açúcar, até porque as condições climáticas desse ano promoveram o aumento do valor do álcool. Qual que deve ser a projeção para o próximo ano? Júnior, essa é uma resposta que eu não consigo te dar aí de pronto, porque ela depende de vários fatores, né? Eu acho que um deles e eu acho que principalmente dos fatores macroeconômicos, né? Então, quando a gente olha para o mercado, a gente está falando de basicamente mercados de commodities, né? Que dependem de muitos fatores, dentre eles, né? A variação cambial, o preço do petróleo e o próprio preço do açúcar no mercado internacional para tomar essa decisão. Então, hoje, particularmente, eu acho que eu não definiria qual seria a estratégia para o plano de 2022 e 2023, porque ele está muito pautado nessa variação. E aí eu acho que é legal destacar aqui também, a gente tem uma área hoje de trading, né, que é uma área comercial, que olha, né, o mercado interno, olha o mercado externo, e essa inteligência dessa área, né, que consegue conectar mais uma vez os mercados, né, em outras geografias, e consegue entender também como é que a atuação dos mercados internos e também consegue olhar pela perspectiva do ambiente de produção, são eles que têm, né, eu diria que a autonomia de dar a melhor indicação de qual seria, né, o produto mais apropriado para todas as unidades. Isso não vale só para a Lagoa da Prata, isso vale para todas as outras unidades do grupo. Qual que seria o indicativo de produto e passa também por uma série de outros produtos, né? A gente está falando de álcools especiais que são exportados, nós estamos falando de diferenciações também de açúcar por tipo, açúcar branco, açúcar VHP. Então, acho que tem uma série de elementos aqui que são influenciados, mas muitos deles, mais uma vez, por fatores que estão associados aí a questões de mercado externo, de câmbio e também de demanda e oferta, né? Acho que é legal destacar isso aí, não é um caso particular aí de Lagoa da Prata, e é difícil a gente estabelecer exatamente nesse momento como vai ser. Acho que um outro fator que é importante também, que influencia bastante nessa decisão, é também o clima, né? Então, a gente obviamente teve, igual você comentou, né, nesses últimos 2 anos, eu diria, né, um clima que não contribuiu muito para o volume de cana, mas em contrapartida para a qualidade, né, do açúcar, a quantidade de açúcar na cana tem um reflexo positivo, mas a gente também tem que esperar agora, né, como vão ser agora a primavera e o verão, para determinar, inclusive, o volume, né, de produto que vai existir
nos anos aí subsequentes, principalmente em 2022. Certo, Felipe. E com relação à geração de energia elétrica a partir da biomassa, também deve haver algum incremento em relação a esse ano, levando em conta que esse tipo de geração vem de encontro aí à modernização da matriz energética no Brasil e preconiza aí o uso de fontes limpas e renováveis. Essa é uma pauta, assim, que existe, na verdade, ela está muito associada também, né, Júnior, ao volume de biomassa produzida, né? Obviamente, algumas unidades têm a capacidade de produzir a partir de biomassa adquirida por terceiros, mas uma boa parte das unidades, ela está associada ao volume de cana, né? Então, existe um percentual, que a gente estima entre 20% e 25%, que se traduz, né, da cana, que se traduz em biomassa, e essa energia produzida a partir da biomassa, algumas delas estão associadas a contratos já assumidos em leilões, né, governamentais há alguns anos, e outras estão no mercado que a gente chama de mercado spot, né, o mercado livre, onde ele está condicionado aí ao valor da energia naquele momento onde ela é produzida. Então, assim, acho que a resposta para mim, ela tem muito associada também ao fator climático, ao volume de cana que vai ser produzida na próxima safra e, consequentemente, a isso, né, o volume de energia, que, né, mais uma vez, em relação à quantidade de biomassa disponível e também ao período de safra, né? Porque, quanto maior o período de safra, maior é o período onde as instalações seguem produzindo energia elétrica nesse cenário, mas é um tema muito mais, talvez, nesse momento, associado a questões climáticas do que necessariamente a uma estratégia organizacional de curtíssimo prazo, Júnior. Tá ok, Felipe. Deixando agora um pouco a macroeconomia de lado e trazendo a conversa para um nível mais local. A empresa, enquanto Biosev, veio ao longo do tempo aí construindo uma relação de parceria muito próxima com a comunidade. E isso tem se mostrado muito importante. Até no próximo mês agora, de novembro, o Conselho de Meio Ambiente deve fazer um reconhecimento público aí à empresa pela ajuda que a Brigada de Incêndio deu no controle de diversas queimadas que ocorreram aqui no município. Mas de alguns anos para cá, a empresa tem buscado essa proximidade com a comunidade. E nesse sentido, é a intenção da Raiz manter essa aproximação? Não, legal você falar nesse ponto. Essa é uma preocupação constante, né, da nossa área. A gente hoje tem aí, só para te dar uma dimensão, né, pensando, vou trazer os números da Raiz, depois eu posso falar especificamente de Lagoa da Prata, quase 1.300.000 hectares hoje entre parceiros, entre, né, fornecedores de cana, e a gente sabe que o fogo ele é extremamente danoso, né, para o processo de produção e, obviamente, o impacto que ele gera, não só para a produção, mas principalmente também no entorno, nas comunidades, e o que ele pode gerar também de consequências em áreas que não necessariamente estão associadas à cana. Então, esse é um pleito e é um tema que está sempre no nosso radar, e aí eu queria dar só alguns exemplos aqui de como a gente trata o tema incêndio. O primeiro, né, que a gente começa toda essa discussão associado a campanhas de conscientização, porque a gente sabe que boa parte dos fogos, né, dos incêndios que são ocasionados, eles não têm uma origem natural, né? São muitas vezes incêndios criminosos ou talvez incêndios que as pessoas acham que por algum motivo vão controlar em alguma área e, infelizmente, ele pode sair do controle e gerar um dano muito maior. Então, acho que esse é o primeiro passo nosso, que é justamente manter o público informado dos riscos que existem associados aos incêndios. O segundo é toda a infraestrutura que a gente tem por trás disso. Você deu o exemplo aqui da brigada, a gente tem hoje, só para dar uns números, né, mais de 200 veículos dedicados exclusivamente ao combate a incêndios, são 1.700 pessoas na Raiz, e aí, obviamente, isso se cascateia também para a unidade de Lagoa da Prata. São 1.700 pessoas exclusivamente dedicadas. Acho que os brigadistas esse ano tiveram um papel muito importante num ano tão difícil do ponto de vista de seca. E o que você comentou, né? A gente vem incorporando ao longo do tempo, né, o que existe de melhor, são aeronaves, helicópteros, aviões, que nos suportam para dar agilidade nesse combate, para serem mais eficazes e também atingirem áreas que têm né, uma dificuldade de acesso maior. O que a gente vem desenvolvendo ao longo do tempo, né, que começou no ano passado, inclusive a Biosev já tinha isso como uma tecnologia, e a gente está usando agora aqui na junção das duas empresas, uma tecnologia mais avançada ainda,
que é o monitoramento via satélite, né? Então, hoje, a gente tem a cada 4 minutos, né, um olhar, eu diria, praticamente online, de potenciais focos de incêndio, justamente também para ajudar nesse combate, na agilidade, porque se a gente realmente consegue combater o incêndio no início, a probabilidade dele se estender, se ele se expandir, é muito menor. Então, a gente está usando cada vez mais ferramentas, mais tecnologia, para ser cada vez mais assertivo e diminuir o tamanho desse impacto. Mas a tendência, eu posso te garantir aqui com tranquilidade, é que cada vez mais a gente vai estar mais preparado para combater. E eu acho que essa combinação, né, entre conscientização, né, das pessoas que, por algum motivo, né, se utilizam desse instrumento, a infraestrutura necessária para fazer isso e tecnologia. Então, acho que essa combinação a gente vai conseguir continuar evoluindo, né, e reduzindo os impactos de queimada, porque a gente sabe são extremamente danosos para o meio ambiente e para as pessoas. Felipe, com relação à estrutura funcional da unidade aqui de Lagoa da Prata, ela sofreu ou deve sofrer alguma alteração? Qual que vai ser a autonomia da unidade com relação à tomada de decisões e a comunicação da empresa? Ela pretende ser centralizada ou vocês vão manter os programas já existentes atualmente? Eu acho que a resposta seria um misto, né? Assim, falando especificamente da estrutura, né? A estrutura ela é muito similar ao que existe hoje na própria raiz, então não temos expectativas de alterações, né, em relação à gerência agrícola, gerência industrial. Eu acho que não vemos necessidades, um ou outro ajuste fino, mas que eu entendo que não cause impacto em relação hoje ao que está constituído na unidade. Sobre o processo de tomada de decisão, entendo eu que ele é muito parecido, né? Então, como é que organizações dessa dimensão, elas têm políticas centralizadas, né, associadas a formas a tomadas de decisão sobre investimentos, sobre políticas de pessoas, de conduta e ética. Então, acho que tem uma série de políticas que elas seguem isso, e para todas as áreas, independente da geografia, né, inclusive do tipo de negócio. Então, ela vale para a área de combustíveis, vale para a área comercial, vale para a área de operações. Então, esse tipo de política é muito comum, mas, obviamente, as decisões, eu entendo que elas são muito... elas têm que levar em consideração os aspectos locais. E aí eu estou falando de aspectos locais, tanto das necessidades, quando a gente fala dos nossos entornos, né? Então, a Raízen hoje está em Goiás, né? Estou falando do aspecto operacional, né? Em termos de produção de açúcar e álcool e energia, no Mato Grosso do Sul, em Goiás, obviamente, vastamente aqui no interior de São Paulo e em Minas Gerais. Então, a gente sabe que existem necessidades particulares e, obviamente, a gente trata isso também, as suas particularidades, tanto do ambiente de produção, né, que tem tipos de solo diferentes, tem climas diferentes e necessitam, né, de atenção especial nesse sentido, mas, obviamente, as necessidades locais, eu entendo também que a gente tem esse olhar customizado, buscando aí se adaptar dentro dessas políticas que são comuns a todo o negócio, mas com um olhar, né, específico para a comunidade que está também sendo, né, impactada ali positivamente pelas nossas operações. Ok, mais algum ponto nessa transição que você acha importante ressaltar? Júnior, eu acho que é legal destacar um elemento, né? Primeiro, assim, que aí pessoalmente falando, né? Eu estou muito feliz. A gente estava falando aqui antes de começar a reunião. Eu também sou mineiro, né? A primeira oportunidade que eu estou tendo aí de estar próximo da minha terra, e isso para mim é um motivo de orgulho, estar junto de você nessa jornada. E o que eu posso dizer é que a Raizen, né, é uma empresa que acredita muito nesse segmento, né, que ao longo dos últimos anos vem investindo muito, não só no aprimoramento das suas operações, mas vem desenvolvendo no desenvolvimento das suas pessoas, né? A gente tem programas muito fortes que eu poderia destacar aqui, de aprendizes, de desenvolvimento local, com órgãos como o Senai, como o SESC, enfim, uma série de parcerias para desenvolvimento da mão de obra, né, local, e eu acho que não vai ser diferente aqui em Lagoa da Prata. A gente continua investindo muito em tecnologia e inovação, né? Então, eu falei da nova segunda geração, do biogás, de pellet. Então, é algo que, assim, os acionistas, né, têm esse ímpeto de continuar acreditando que esse é um negócio extremamente sustentável, né?
trata-se de uma economia circular, onde a gente utiliza uma parte dos resíduos para continuar gerando energia. Então, bagaço, a vinhaça são instrumentos hoje de geração. É uma empresa que tem muita preocupação com o aspecto de segurança das pessoas, então isso é um valor inegociável hoje dentro da Raízen. Então, a gente realmente toma as nossas decisões pautadas principalmente com cuidado com as pessoas, para garantir que o nosso time retorne para suas casas da mesma forma que chegou. E eu olho hoje para a Lagoa da Prata particularmente como também uma área onde a gente vê muito potencial de crescimento, né? Então, tem aí eu diria, uma demanda reprimida do ponto de vista de crescimento. A gente sabe que a unidade pode crescer do ponto de vista de volume, né, de produção. Está numa geografia super interessante do ponto de vista de mercado. Então, assim, o que eu queria dar só para o time aí, para a comunidade de Lagoa da Prata, é a tranquilidade de que a gente está chegando. A ideia é fazer um processo de transição super suave, como vem acontecendo, sem impactos, né, diretos, e, obviamente, sempre com a perspectiva de crescimento, né, de olhando para frente, como capturar essas potencialidades locais, mantendo, obviamente, esse relacionamento muito construtivo e muito positivo aí com o entorno. Então, essa é um pouco que eu queria falar aí. E, mais uma vez, uma satisfação muito grande estar junto de vocês aí nessa jornada em Lagoa da Prata. Sem dúvida, Felipe, essa perspectiva de crescimento é algo que interessa a todos, porque isso reflete diretamente na geração de postos de trabalho, de aumento de renda aqui no município, né? Te agradecer pela gentileza, então, de nos dar essa entrevista. Eu conversei com o Felipe Figueiredo, diretor agroindustrial regional da Raízen. Felipe, já conhece a Lagoa da Prata? Já fui à Lagoa da Prata 2 vezes, né? E aí eu brinco com a turma, foi a primeira visita, tive a oportunidade de ser recebido com bastante pão de queijo, fiquei bastante feliz aí pela receptividade do time. Uma cidade muito simpática, gostei bastante e pretendo voltar aí com frequência. Agradeço aí, aproveito, Júnior, agradecer também a sua disponibilidade, colocar à disposição aí para poder dividir e falar da Raiz. É sempre um prazer, ainda mais com a comunidade aí de Lagoa da Prata. Oferecimento Minas Controle de Pragas. Conte com a gente